A aula de hoje é sobre ensino à distância e educação à distância. Quando se fala em educação à distância, vem alguns questionamentos. Será que ela é possível? É possível suprir a intersubjetividade da educação presencial? A educação à distância, será que é tão eficaz quanto a presencial? Para Dreyfus, a educação à distância não pode ser direcionada apenas para o consumo, pois tem que visar o processo de socialização desses alunos, a fim de formá-los como cidadãos transformadores de sua realidade. Ainda Dreyfus sugere alguns estágios de instrução, prática e aprendizagem. O primeiro seria o novato amador, E conforme a pessoa vai estudando, vai compreendendo aquele conteúdo, aquele conhecimento, ele vai ganhando competências, proficiências e habilidade sobre o conteúdo, até finalizando no domínio e sabedoria prática. Fazendo um contraponto entre a aula presencial e a aula à distância passiva, temos aqui um quadro comparativo, onde que a aula presencial há o risco na interação entre professor e aluno. Já na distância passiva, não produz qualquer oportunidade de interação. Na presencial, há maior preocupação quanto ao treinamento e remuneração do professor. Na distância, os tutores são quase desprezados a sua formação. Na presencial, o professor aprende a melhor maneira de trabalhar os conteúdos, pois ele está ali fisicamente. Quanto à distância, ele não consegue observar tão logo as dificuldades do aluno. Na presencial, o professor pode focar melhor nas dúvidas dos alunos conforme for aparecendo durante as aulas. Nas aulas de vídeo, por exemplo, não tem como o professor saber o momento ou a dúvida que o aluno vai ter. Bom, o que fazer então para diminuir os problemas da educação à distância? Primeiro é deixar aquele modelo antigo de educação à distância passiva, onde que é só colocado lá no ambiente virtual ou no vídeo, onde o aluno vai assistir aquela videoaula, mas tornar uma aula mesmo interativa, uma educação à distância interativa. E principalmente tendo como instrumento as tecnologias, para haver a comunicação entre alunos com alunos, alunos e professores e professor com aluno. A participação das universidades são extremamente importantes para a produção dessas tecnologias e plataformas de comunicação, como aplicativos e a própria internet. Portanto, não há uma diferença significativa entre a educação à distância e a presencial. Há estudos, como o de Russell, que fala que não há diferença entre estudar à distância e uma sala de aula. Outro termo utilizado na educação à distância é a distância transacional, pois agora a distância não é mais física, mas é entre as dimensões, entre a relação pedagógica e psicológica dos alunos. São 3 variáveis pedagógicas transacionais que a gente pode destacar: a interação, professor e aluno, a estrutura, a tecnologia, a plataforma de ensino e a autonomia dos alunos, que agora tem que ser proativo. Assim, quanto maior a interação, menor fica essa distância transacional. Alguns fatores que influenciam nessa interação são os ambientes físicos que as aulas são ministradas, o ambiente emocional de professores e alunos, personalidade de professores e alunos e o próprio conteúdo ou objeto de conhecimento. É importante também a estruturação do programa de ensino, para que sejam baseados em diálogos e interatividade, E necessita também projetar antecipadamente para apresentar adequadamente os conteúdos e visando contextualizar com a realidade daquele público que está envolvido, dos alunos. E selecionar os conteúdos e comunicação entre professor e aluno, assim implicando na diminuição dessa distância transacional. Portanto, a educação à distância torna o aluno mais proativo e mais sistemático nos seus diálogos e comunicação.
Obrigado pela atenção.